Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui é o professor Matsuda e nessa videoaula iremos falar sobre a anatomia e fisiologia do baço. Com certeza você já ouviu falar do baço, né? Muitas vezes é um órgão que não é muito estudado, mas se você assistir o vídeo que eu coloquei para vocês da Faculdade de Medicina de Harvard, você deve ter rachado de rir das coisas que o baço faz no nosso corpo e da importância que ele tem no nosso corpo para conseguir regular a homeostase, visto que também é um órgão muito perigoso, principalmente se rompido com acidentes. Então é um órgão que nós mergulharemos e falaremos um pouco sobre ele agora nessa videoaula. Assim, esse órgão se localiza numa região chamada de hipocôndrio esquerdo. É uma região que está muito próxima aí ao fundo do estômago. Então quer dizer que o baço ele faz a delimitação com o fundo do estômago, com a cauda do pâncreas e até uma parte renal. Então quer dizer que o baço tem impressões tanto com o estômago, impressões com o rim e impressões aí com a parte gástrica, que é a parte cólica. Então a localização é essa, do lado esquerdo, muito próximo à costela, tecnicamente um pouco desprotegido, fato que faz com que o baço seja um órgão que sofre alguns acidentes e algumas complicações, principalmente em traumas de origem automobilística. Então essa região aí, ela é chamada de hipocôndrio esquerdo, como está aí no vídeo, a localização aí do baço. O baço é um órgão meio mole, com aspecto de esponja, mas a sua resistência é garantida por uma cápsula chamada de cápsula esplênica. É uma cápsula fibrosa que envolve todo o baço e faz com que esse órgão fique aderido nessa região, garantindo certa estabilidade e proteção. Como todo tecido conjuntivo, vai garantir a estabilidade e certa resistência ao órgão. Aqui nesse desenho eu posicionei o baço junto com os órgãos adjacentes. Vocês podem ver que possui uma intrínseca relação com o pâncreas, com uma parte intestinal, com o rim e até mesmo aí com a parte estomacal e algumas artérias aí, como a artéria aorta, né? Também é importante falar que também possui aí algumas ligações com veias que iremos falar depois. Só que agora estou desenhando aí para vocês as impressões do baço com os órgãos. Então aqui nós temos a impressão gástrica que eu desenhei, que faz parte com o fundo do estômago, a impressão cólica que está relacionado com o cólon, o intestino, e a impressão aí, que é a impressão renal, que está relacionada aí com o rim esquerdo. Então essas são as impressões do baço com os demais órgãos. Por isso que você vê essas marcas desses órgãos no próprio baço. Além das impressões gástricas e cólicas e renal, como os senhores veem no desenho, eu não poderia falar de uma região importante do baço, como nesse desenho, que é o hilo, onde estão concentradas as veias e as artérias de extrema importância para o baço. Aqui no desenho, assim como o rim, que os senhores lembram da anatomia, essa região do baço mais centralizada tem também uma região com uma concentração de artérias. A região de artérias e veias é chamada de hilo, como eu estou escrevendo aqui no desenho. Lembrando que existe uma artéria importante que vai chegar aqui no baço, que é a artéria esplênica. De onde que ela vem? A artéria esplênica ela vem da artéria aorta abdominal, que vai se transformar, a aorta abdominal vai se transformar em tronco celíaco, e aí vai dar origem à artéria esplênica, que é muito importante, porque não somente irriga o baço, mas ele também faz conexões com o estômago e com o pâncreas. E qualquer complicação que você tem no baço, você vai afetar os demais órgãos que estão adjacentes. Não podemos deixar de falar também da veia esplênica, que possui uma relação com a veia porta do fígado, que vai fazer essa drenagem venosa e desse sangue que vai acabar indo para o fígado. Este maior órgão linfóide do corpo faz conexões importantes com o estômago, pâncreas e mesentério. Certamente ele ocupa algum espaço no hipocôndrio esquerdo, porque ele é um órgão até relativamente grande, né? É o maior órgão linfóide do nosso corpo, que mede cerca de 12 centímetros e pesa aí aproximadamente aí 200 gramas. Só para você ter uma ideia, é quase o tamanho do teu punho fechado, né? Então essa é o tamanho aproximado dessa estrutura aí.
Só que ele possui também, a gente não pode deixar de falar, algumas funções. Umas funções tecnicamente são nobres. São funções relacionadas ao sangue, são funções relacionadas ao sistema imune. Então, uma das coisas importantes é a degradação de eritrócito, que são os glóbulos vermelhos. Ele que some aí com essas células vermelhas e até podemos dizer que ele vai reaproveitar a hemoglobina. Uma outra função é a produção de linfócito T e B. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as áreas que produzem esses linfócitos e essas respectivas funções. Mas é um órgão aí que tem uma função imunológica, podemos dizer que é uma região de berçário, de fabricação de células relacionadas à imunidade. Quando ele percebe alguma anormalidade no nosso corpo, como por exemplo, uma invasão de bactéria, uma substância estranha, ele começa aí a fazer a fabricação de células de defesa, como o linfócito T e B. Só que isso é feito em algumas áreas específicas que eu coloquei para vocês, como por exemplo, a polpa vermelha e a polpa branca, que está evidenciado aí nessa imagem de histologia. Essa polpa branca aí, ela tem uma característica. Ela tem uma característica porque essa polpa branca é a região que produz linfócitos por células especializadas chamadas de corpúsculo de Malpighi, como vou escrever aí para vocês. Então são esses corpúsculos de Malpighi que você não deve confundir com outras estruturas de outros órgãos, como por exemplo o rim, mas aqui é específico aí para o baço. Então essa estrutura produz os linfócitos T e B. Olha só, uma outra parte que é a polpa vermelha é a parte que faz a degradação do eritrócito. E lembrando a vocês que o eritrócito tem uma substância que é a hemoglobina. Então no nosso corpo não tem como pegar isso aí e jogar fora. Ela transforma, ela ressintetiza. É uma espécie de reciclagem. Finalmente, essa área aí, que é a polpa vermelha, é uma área muito rica em macrófagos. Ela acaba produzindo também uma quantidade enorme de eritrócito, que são células vermelhas. E aí vale salientar que isso vai estar reaproveitando também os eritrócitos que não prestam mais, porque é feita uma reciclagem. Tempo em tempo os eritrócitos são destruídos e é retirada as substâncias e reaproveitado. Com relação aos acidentes, o baço merece destaque. Se você pegar um acidente automobilístico e tiver um trauma no abdômen, quase de 50% ocorre rompimento de baço. Visto que o baço ele é muito irrigado, isso traz complicações sérias aí para a sobrevida do paciente. Por isso que a taxa de mortalidade é muito alta quando envolve aí o rompimento de baço. E, além disso, esse órgão ele tem uma importância nesse sistema linfóide do nosso corpo, na produção de células, na filtração e principalmente aí nessa correlação com o sistema imune. As imagens que os senhores estão vendo são imagens aí das peças anatômicas naturais do laboratório. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um abraço e até logo. Went to the denim convention. Turns out it wasn't happening.